Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós iremos ver quais são as 8 características que definem os seres vivos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e curtir o canal. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Então galera, para iniciar aqui eu quero deixar uma questãozinha para vocês. Eu quero que vocês me digam, se souberem a resposta, pode deixar aí nos comentários ou então lá no Instagram. É o seguinte, eu quero que você me defina o que é vida. Se você souber, coloca aí no comentário ou então lá, tá? Eu vou logo adiantando para vocês que esse conceito ele não existe, tá? Então ninguém ainda definiu esse conceito, mas se você quiser discutir sobre o assunto, bota aí nos comentários ou vai lá no Instagram que a gente conversa um pouquinho sobre isso, tranquilo? Então, como a gente não tem como definir o conceito de vida, é mais fácil e mais prático nós definirmos a caracterização dos seres vivos para facilitar. E quais são essas características? Eu coloquei aqui para vocês, eu listei essas 8 características, que são a composição química, células, homeostase, metabolismo, reprodução, crescimento e desenvolvimento, evolução e respostas a estímulos. Essas 8 características nós vamos desmembrar a partir de agora. A primeira delas, que é a composição química, nós temos aqui esses 6 elementos químicos que vão compor inicialmente todos os seres vivos. Então a gente tem aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Ah, professor, mas eu tenho que decorar tudo isso? Eu já disse, você tem que saber todos esses elementos químicos, esses principais aí, tá? Mas geralmente nós professores damos uma dica que é usar a palavra chunks, tá? Então se você utilizar essa palavra chunks, você consegue identificar todos esses elementos químicos nessa sequência que ela está aí, beleza? Então esses elementos químicos, qual é na verdade a importância deles? Você tem esses elementos soltos, esses elementos vão se juntando, se transformando em moléculas cada vez mais complexas, que a gente chama de macromoléculas, e esse processo a gente vai ver lá no final do vídeo, tá? E nós transformaremos essa junção em moléculas orgânicas. Tá? As principais moléculas são os ácidos nucleicos, você tem os carboidratos, você tem as proteínas, os lipídios e as vitaminas. Tranquilo? Então a primeira característica que vocês vão ter aí em todos os seres vivos é a presença desses 6 elementos químicos no mínimo. Uma outra característica é a presença de células. Então a teoria celular diz que todo indivíduo deve possuir pelo menos uma célula. Ou seja, para ser considerado um ser vivo, você tem que ter pelo menos uma célula, que são os organismos que nós definimos como unicelulares. Mas existem os organismos multi ou pluricelulares, que têm a partir de 2 células. Tá? Então, existem seres bem simples, como as bactérias, que possuem apenas uma célula, e um grande mamífero com várias células, né, que nós chamamos de pluricelulares. Dentro desse grupo das células, nós conseguimos separar em 2 subgrupos, que são das células procariontes ou procarióticas e das células eucariontes ou eucarióticas. Lembrando que essas aulas a aula de hoje nós não vamos nos aprofundar, nós vamos só mostrar aqui de forma geral quais são as características dos seres vivos. Então, as células procarióticas, elas são aquelas células que não possuem um envoltório nuclear. Então, são as células mais simples. Por outro lado, as células eucarióticas, que já possuem esse envoltório nuclear, que é a carioteca, você também vai ter uma estrutura um pouco mais elaborada. Então, dentro dessas células eucarióticas, nós encontramos as células animais e as células vegetais. Beleza? A próxima característica dos seres vivos é a homeostasia. Professor, o que é a homeostasia ou a homeostase? Nada mais é do que o seu corpo se manter em equilíbrio. Imagina só, acabei de falar daquelas substâncias químicas que você começa a formar novas moléculas. Do que adiantaria você ter um monte de molécula complexa se você não consegue mantê-las estáveis? Né? Então não faria muito sentido. Então o fato do seu corpo conseguir manter essa estabilidade, a gente tem o que a gente chama de estado homeostático, que nada mais é do que o equilíbrio das diversas funções e composições químicas dos corpos dos seres vivos. Um exemplo
clássico aqui de homeostasia é o nosso termostato natural. Né? Nós, mamíferos, nós conseguimos controlar a nossa temperatura. Nós somos seres vivos homeotérmicos. Então, por mais que a temperatura do ambiente mude, uma hora mais fria, uma hora mais quente, o seu corpo tende a se manter numa temperatura mais constante, tá? Por conta dessa homeostasia aqui, para poder as suas funções se manterem também estáveis. Esse metabolismo aí, o pessoal aí geralmente que vai para academia, o pessoal do CrossFit, esse pessoal da dieta, está mais familiarizado com esse termo, né? Porque ouve bastante falar. Então você tem os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos são aqueles seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento. Tá? E aí um exemplo que nós temos é o caso da fotossíntese. Então uma planta, quando ela pega aqueles nutrientes do solo, ela vai precisar da energia solar para auxiliar nesse metabolismo para poder produzir moléculas mais complexas. Por outro lado, nós temos os seres vivos heterotróficos, que são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Dessa forma, eles vão necessitar de outras fontes de energia, geralmente outros seres vivos. Tá? E esses seres vivos, por sua vez, já se alimentaram daqueles seres heterotróficos, formando uma cadeia alimentar, que nós vamos ver também em outro vídeo, que eu vou deixar aí o link na descrição, e a gente vai estudar melhor isso lá na frente, lá na ecologia. Esses heterótrofos, nós temos aqui o exemplo da respiração celular ou mesmo da fermentação. Mas uma coisa importante dentro do metabolismo é que você entenda o processo anabólico e o catabólico, ou anabolismo e catabolismo. Você entende que o anabolismo ele é um processo endotérmico, ou seja, você precisa de uma energia para que essa reação metabólica ocorra. Um exemplo, você tem aqui, eu coloquei aí para vocês, duas moléculas simples, molécula A e molécula B. Com o auxílio da energia, ela vai se transformar numa molécula mais complexa, a molécula AB. Vocês estão vendo aqui, volta para mim, vocês estão vendo aqui que eu falei de uma molécula simples, mais outra simples, mais a energia formando uma molécula mais complexa? Então, um exemplo disso nós temos lá a fotossíntese. Né? A planta lá consegue pegar esses nutrientes, com a energia solar, ela metaboliza uma molécula mais complexa. Isso é apenas um exemplo, nós temos muitos outros aí. No catabolismo, que é uma reação exotérmica, já é o oposto lá da anabólica, você vai ter uma liberação de energia. Ou seja, você tem uma molécula muito mais complexa que ela vai ser quebrada e na hora que ela quebrar para formar essas moléculas mais simples, ela vai liberar essa energia. Muitas das vezes essa energia é utilizada, no nosso caso, por exemplo, para manter as nossas funções. Então, para você se manter respirando, para você manter os seus órgãos todos funcionando, você precisa dessa energia. E aí, como você é um ser vivo heterotrófico, você, quando se alimenta de um pedaço de pizza, você está se alimentando de uma molécula mais complexa. E aí, a partir do momento que você começa a comer, você já está iniciando o processo catabólico. Aí você começa a comer, transformar isso em moléculas menores, menores, menores e, consequentemente, liberando mais energia, que vai ser aproveitada pelo seu corpo. Outra característica marcante do ser vivo é a reprodução. Nós temos basicamente dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, e antes que você fale alguma coisa aí, antes que algum aluno comente, reprodução sexuada, galera, não é aquela reprodução que faz sexo e fica suada, tá? É apenas a reprodução que há a união de material genético. Beleza? Não necessariamente você vai ter cópula aí, não necessariamente você vai ter contato. Só tem que haver a troca de material genético. E na reprodução assexuada é o oposto. Você não tem essa troca de material genético. Ou seja, você tem um indivíduo, esse indivíduo acaba se dividindo, formando um outro idêntico a ele. Ele acabou de formar um clone. Então não houve uma troca de informações genéticas. Consequentemente, lá na reprodução sexuada você tem uma variabilidade genética muito maior, tá certo? Outra característica, duas na verdade, que estão intrinsecamente ligadas, são o crescimento e o desenvolvimento, que são duas coisas distintas, tá galera? Vamos pegar aqui o desenvolvimento. Imagina só uma célula ovo, né? Você acabou de fazer a reprodução e aí tem uma célula ovo aqui. Imagina que essa célula aqui microscópica, você não consegue nem enxergar ainda, ela vai começar a se desenvolver,
se transformar em novos órgãos, vai se transformar em novas estruturas, até gerar, por exemplo, uma árvore gigantesca. Tá? Isso é o desenvolvimento. Por outro lado, o crescimento, você tem duas formas. O crescimento de fora para dentro, o crescimento de dentro para fora. Imagina que um ser inanimado, ele geralmente cresce de fora para dentro. Pensa numa rocha aí. Você encontra uma rocha, essa rocha ela só vai crescer se mais material for se depositando em cima dela. Então ela vai aumentando, certo? Então está vindo de fora para dentro. Você nunca vai ver, por exemplo, essa rocha, nós estamos aqui nesse ano, daqui a 10 anos essa rocha vai estar adulta. Não existe isso, não faz nem sentido, né? E você também tem a intersubção. O que é isso, professor? Intersubção já é o nosso caso, por exemplo. Né? Nós crescemos de dentro para fora. Nós, seres vivos, crescemos de dentro para fora. Então você tem as suas células ali se multiplicando, se desenvolvendo, e aí você transforma num indivíduo mais complexo. Existem dois tipos de crescimento, por hipertrofia e por hiperplasia. A hipertrofia nada mais é do que um aumento do volume da célula, como acontece aí no caso dos halterofilistas. A pessoa não está desenvolvendo novas células, ela está apenas aumentando o volume dessa célula, tá? Lá a célula muscular dela. Acontece muito isso também nos nossos adipócitos. Quando a gente está dando aquela engordadinha, a gente não está criando novas células. A gente só está, na verdade, o que está acontecendo é que essas células estão aumentando seu volume. No caso da hiperplasia, não, você já tem o aumento do número de células. Aqui, por exemplo, eu coloquei a hiperplasia da próstata. Essa hiperplasia pode ser, muitas vezes, benigna ou pode ser maligna. Se ela for maligna, aí você vai desenvolver o que a gente chama de câncer de próstata. Tá? E nós temos também a evolução. A evolução, gente, nada mais é do que a adaptação do ser vivo para o meio ambiente, para as novas condições desse ambiente. E você tem aí a adaptação individual, que eu coloquei o exemplo aí dessa pessoa bronzeada, no qual as células dela, os melanócitos, estão reagindo à exposição da luz solar. Então essas células aí, elas dão essa escurecida, que é para proteger as demais do corpo dela. Tá? Então ela vai ficar bronzeada ali só naquele instante. Daqui a alguns dias essas células vão saindo e a pessoa volta a ter a característica normal dela. Tá? Então ela não vai passar isso para as próximas gerações. Diferentemente do que acontece na evolução, aqui na adaptação evolutiva, onde você vai ter uma mudança no gene que vai ser transmitida para as próximas gerações. E também nós temos respostas a estímulos. Todo ser vivo responde a estímulos. Tá? Nós temos aqui dois tipos de respostas, a irritabilidade e a sensibilidade. Mas isso aqui tem a ver com uma coisa chamada movimento. Aí você me pergunta, professor, mas eu nunca vi uma planta caminhando. Gente, não confunda locomoção com movimento. São coisas diferentes. Se eu sair daqui de um ponto, do ponto A para o ponto B, eu estou me locomovendo. Não estiver saindo do lugar, eu estou apenas me movimentando. Tá? Isso pode ser inclusive a nível celular. Então vamos ver aqui como é que funciona a irritabilidade. Bom, a irritabilidade é o seguinte, eu coloquei um exemplo aqui dessa planta que se chama dormideira. Essa planta aqui, se você toca nessas folhas dela, a tendência dela é que elas se fechem sozinha. Aí você fala, mas uma planta se movimenta? Ela consegue fazer esse movimento, mas não é através de um sistema nervoso, não é através de sistema muscular. Ela não tem esses sistemas, ela faz isso através de uma resposta química. Só que note que depois de um tempo essa planta volta de novo ao normal. Se você chegar lá e tocar de novo, ela vai se fechar de novo. Quantas vezes você tocar, ela vai se fechar de novo. E ela nunca vai se irritar com você, eu vou sair daqui e vou me virar para cá porque tem uma pessoa que fica tocando toda hora na minha folha. Ela não vai fazer isso, ela vai sempre ter a mesma resposta, que é uma característica da irritabilidade. Você vai ter sempre aquela resposta previsível ali, tá bom? No caso da sensibilidade, não. A sensibilidade ela já vai envolver outros sistemas, geralmente um sistema esquelético, geralmente um sistema muscular ou um sistema nervoso. Dessa forma você consegue ter respostas diferentes a estímulos diferentes. Tá? Então imagina você numa situação aqui, você pega uma vela, acende uma vela e uma fogueira. Se você passar o dedinho assim em cima da vela, do fogo da vela, você vai ter uma reação.
Mas se você colocar sua mão dentro da fogueira, você vai ter uma outra reação. Você está se envolvendo com calor nas duas situações, mas concorda comigo que serão duas reações distintas? Isso é a sensibilidade, e sensibilidade é característica de vivo. Então, galera, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.